Começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje vamos falar de um assunto de tamanha importância para os pais e, consequentemente, para as próximas gerações, que são os limites na educação familiar. Veremos possibilidades àquelas famosas perguntas que todo adulto se faz. Como impor limites às crianças? Pais conseguem ser amigos dos filhos? Como cultivar o diálogo aberto? Como preparar as crianças para a vida adulta? E para responder a essas questões, recebemos a psicóloga Silvana Elizabeth, que vai falar com mais propriedade sobre o tema em questão. Tudo bem, Silvana? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina. Silvana, a gente tem um monte de questões aqui que a gente poderia fazer para você, mas antes eu queria falar a definição do Aurélio sobre limites, que é fronteira ou linha que, real ou imaginária, delimita e separa um território do outro. Tá. Silvana, hoje nós vivemos uma crise de limites. Os pais têm dificuldades em impor limites para os seus filhos e quais as consequências disso a longo prazo? Olha, todos nós da área da saúde, da educação, estamos preocupados porque nós estamos vendo que estamos caminhando para uma catástrofe. Não tem outra palavra, uma catástrofe. Nós estamos com 3 gerações de jovens totalmente despreparados para a vida. Mas é bom a gente entender que um jovem, ele não surge no planeta sozinho. Vamos passar na criança, tá? Uma criança, ela não surge sozinha. Então, da onde ela está vindo, o que ela recebe desse entorno? O problema está muito sério. Então, quando se abre um tipo de espaço como esse, eu acho que todos nós, profissionais empenhados, temos que aproveitar ao máximo. Gente, porque a coisa vai ficar muito feia. E, Silvana, hoje o que eu escuto muito de muitos pais, nós que trabalhamos fora, eu escuto de muitas mães, principalmente, é o seguinte: o tempo para estar com os filhos é pouco, então eu tento dar um tempo de qualidade. Existe isso? O tempo de qualidade substitui o tempo quantitativo para a criança? É muito difícil essa pergunta. É muito difícil porque ela é totalmente individualizada. Porque cada pai, se nós colocarmos 10 mães, 10 pais aqui, e perguntarmos para cada um deles o que é um tempo de qualidade para você... É muito relativo isso. Pois é. E o que é um tempo de qualidade para a criança? Com 26 anos de prática clínica, eu tenho pelo menos uns 2.000, 3.000 casos para contar sobre isso aqui agora, né? Então, o que eu estou vendo, gente, são pais perdidos e principalmente nessa geração das mulheres com 40 anos, na faixa de 30 a 40 anos, elas estão com um problema muito grave. Porque agora a mulher pode conquistar todos os caminhos. A carreira está aberta para ela. Aí ela tem a maternidade. O que ela faz? Ela investe na carreira, naquela carreira que as outras gerações de mulheres não conseguiram por N situações de uma sociedade patriarcal. Então agora ela vai investir na carreira. É o doutorado, é o pós-doutorado, e ela vai viajar, ela tem um curso no exterior, ela vai ficar 6 meses no exterior. E ela tem um filho. E aí? Como é que fica isso? Como é que fica... Questão 2. A mulher que ainda não é mãe, ela tem que ser preparada. Ela tem que entender essa realidade. Gente, ser mãe foi uma coisa cor-de-rosa. Ser mãe era uma coisa leve, bonita, cheia de poemas. Não é mais assim. Nós temos que botar nosso pé no chão. Porque ser mãe hoje é extremamente complicado. Vamos imaginar que você pensa numa profissão qualquer uma. E você começa a se desenvolver na sua profissão e você encontra um prazer enorme, você está sendo valorizada, reconhecida, você está começando a ganhar bem. Então você tem reconhecimento financeiro e você tem reconhecimento pessoal, o prazer do fazer. E aí você recebe uma proposta para morar 6 meses no Japão, aperfeiçoando sua vida. Só que você vai trampar. E aí? Você tem um filho de 4 anos. O que acontece? Como fica essa criança? Abandono. Não adianta você chegar para uma criança e falar: ai, filhinho, sabe o que é? Mamãe vai trabalhar. Ela vai metabolizar isso daí, mas a falta irá ficar. O que fazer? Dá para conciliar? Não, não dá para conciliar. Você tem um problema grave, você tem que ter muita maturidade para lidar com isso. Não dá para conciliar, porque tem um coração, tem um afeto envolvido ali.
Eu pego no meu consultório as pessoas que vêm desse tipo de situação. Eu pego os filhos, entendeu? Ah, minha mãe não estava presente, minha mãe não estava comigo. Quando você, aí eu pergunto, quando você precisa conversar com alguém, como é que é? Como você fala? Quem você procura? Um amigo no bar, ou então aqui, o consultório. Sua família? Não tem. Como está ficando na cabeça do filho essa ausência materna, essa ausência paterna? Gente, nós estamos enxergando apenas pelo lado das mães, não dá mais. A catástrofe que está acontecendo aí, social, agora a gente tem que entrar dentro da cabeça do filho para entender o que aconteceu. Sem essa de desculpismos. Sem essa de, ai, coitadinho. Não. Sinto muito, ele tem que ser preparado para a vida adulta, com todas as responsabilidades, a partir do momento que ele sai da barriga da mãe. Mas a gente precisa entender que essa criança carrega a síndrome do abandono. Silvana, eu penso assim na situação que a gente vive nos dias de hoje. Por exemplo, as mães que trabalham fora acabam tendo pouco tempo com os filhos e, de repente, o tempo que elas têm com os filhos, se isso não acaba deixando, não pesa na consciência delas impor muitos limites. Ah, já que eu tenho pouco tempo, acaba deixando a criança livre para fazer o que quiser. Ou então a situação de pais separados. Por exemplo, o pai só encontra o filho aos finais de semana, ou final de semana sim, final de semana não. Ele acaba também, tem pouco tempo com o filho, o tempo que ele tem acaba deixando o filho livre para fazer o que quiser. Ou então a criação que a gente tem hoje muito comum, que é a criação dos avós. Os avós que criam os filhos e, de repente, não se sentem com tanta autoridade para dar limites e ser autoridade para os filhos. A gente tem essa crise hoje, quais as consequências disso? A consequência é que a nossa criança e o nosso jovem, principalmente o nosso jovem, ele está indo buscar figuras de autoridade que não têm valores éticos e morais. Como ela não tem essa figura forte, presente, dentro da casa, onde ela está indo buscar? Todos que estiverem nos assistindo têm que fazer esse questionamento. Onde o meu filho está buscando o que eu estou deixando de dar para ele. Vou te contar um caso muito grave. Minha filha é antropóloga, ela é uma cientista social, então a gente conversa muito, né? Nós temos muito assunto, estávamos almoçando, e aí, na mesa logo perto da gente, tinha um casal e um bebezinho petitinho, assim, devia ter 1 ano e 4 meses, uma menina linda, fofa, brincando, ativa, esperta. Estavam os 3 lá na mesa. O pai aqui. A mãe aqui. Ok? Esses pais que falam, eu priorizo tanto a qualidade com meus filhos. Os 2 aqui. E a menina, o que estava fazendo? Quase caindo da cadeira. Ela tentava chamar a atenção do pai e estava nítido que ela desistiu. Então ela estava perto da mãe, então a mãe estava aqui e ela segurava a filha aqui. Mas ela não passava disso, tá? Aqui e ela segurava a criança. Não interagia, não haviam falas naquela mesa. E aí eu e minha filha, com muita dó da criança, porque era nítido, gritante, que ela precisava de um mínimo de interação, começamos a brincar com ela. Imediatamente ela esqueceu os pais. Olha o perigo. Ela esqueceu os pais, ela se voltou pra gente. E começou a brincar com a gente. A gente brincava, fazia careta, papapá, ela tá dando risada. Belezinha. Ela tinha 1 ano e 3 meses. Daqui a 10 natais, ela tem 11 anos. Para quem ela vai voltar a atenção? Quem vai conquistar essa menina? Percebe o tamanho do perigo que nós estamos criando? Eu tenho vários pacientes que os filhos de 4 anos estão batendo nelas para que elas abandonem o celular, porque elas chegam no trabalho e em casa é o quê? Celular. E eles batem, eles se tornam agressivos, mas eles não são agressivos. Eles não têm ferramentas para falar, por gentileza, mamãe, já que você trabalhou e me deixou 10 horas aqui, agora, por favor, eu preciso da sua atenção. Ele não vai fazer isso? Ele vai usar as armas que tem. Ele bate, joga as coisas, porque ele quer atenção. Nós estamos vivendo graves modificações de conduta, graves modificações de família. E não estamos preparados para vivê-las. Porque está muito interessante, gente. Nós queremos todas essas coisas que a sociedade urbana, a sociedade contemporânea está nos oferecendo, mas nós queremos as coisas do passado. Sabe, eu quero os 2 pássaros na minha mão. Eu não estou conseguindo.
Eu quero tudo. Eu quero um filho, eu quero um celular, eu quero interagir na internet, eu quero estar no Facebook, eu quero estar com as minhas amigas, com os meus amigos, o meu trabalho, a minha carreira, meu estudo, minha pós. E aí? Como é que fica isso? Vou pegar esse gancho. Nossa produção fez uma pergunta aqui, que recentemente a Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, publicou uma pesquisa expondo que a chamada geração smartphone, nessa geração, os jovens estão menos preparados para a vida adulta. Por exemplo, eles estão menos preparados a dirigir, fazer sexo e ter uma vida social. Consequentemente, eles estão menos preparados para serem adultos. O que você tem a falar sobre isso, Silvana? Concordo plenamente com a pesquisa, vejo isso direto no meu consultório. Eu estou atendendo cada vez mais pessoas com dificuldade de se inserir na vida do dia a dia, na vida cotidiana, tá certo? Exemplo, eu tenho pacientes, já tive, tenho contato, porque eu dou muita palestra, né? Com jovens e com histórias de jovens que eles não estão conseguindo encontrar emprego. Por quê? Porque eles não sabem trabalhar com regras. Eles não sabem trabalhar com limites. A questão do horário, eu quero esse relatório até a hora tal, eu quero que você faça tal tarefa desta maneira e não da sua, é da minha, porque aqui quem manda sou eu. Tudo aquilo que a família deixou de fazer, a empresa está cobrando. E está cobrando feio, porque ela hoje tem o poder. Em função da crise, você tem 1000 pessoas interessadas em uma vaga. Então a empresa está com o poder na mão, ela escolhe. E ela escolhe quem? Proatividade. Para pensar quantos jovens proativos você conhece. Pouquíssimos. Exatamente. Mas culpa deles? Não é. O que é proatividade, né? Vamos fazer o link aí com a geração smartphone, tá bom? O que é uma proatividade? Proatividade é você conseguir olhar além do contexto inicial. Ou seja, você sair do seu umbigo e olhar para o umbigo do outro, para a necessidade do outro. É como se você estivesse lendo o pensamento, decodificando a necessidade que ainda não foi verbalizada. É isso que é ser proativo. E o que a gente está vendo por aí? Jovens que sentam. Eu tinha um caso no jovem no consultório, um caso muito difícil, que eu trabalho muito com tarefas no consultório, né? Embora eu seja psicóloga bioenergética, eu trabalho bastante com tarefas. Para o jovem, a gente manter um vínculo fora. E aí eu fui entregar um papel para ele botou o cotovelo aqui na cadeira e fez assim. Aí eu tinha, naturalmente, eu fui entregar quando eu falei assim, para Silvana. Aí eu voltei, botei o meu cotovelo na cadeira e fiz assim. Ele tinha que pegar um papel. Aí ele deu um sorrisinho e foi até mim. Mas você viu? Você entendeu essa linguagem corporal? Traz para mim, porque até você eu não vou. Venha até aqui, se você quiser. Quem é o responsável? A família. Essa mesma família que a mãe precisa botar comida dentro de casa, precisa pagar conta e às vezes não tem um pai, ou se tem, os dois estão correndo. Para onde vai essa criança aos 4 meses de idade? Para a creche. E lá na creche, como é que fica? Ela é treinada para quê? Esses primeiros 7 anos de vida são fundamentais para a formação do caráter. Se você está com um problema hoje e esse problema tem 12, 13 anos de idade, saiba que ele começou lá atrás. Esse problema começou aos 3, só que você não viu. Ou não deu tempo de você perceber, tá bom? Então, essa geração smartphone, que não consegue dar conta de pequenas tarefas, de coisas assim, cotidianas, ela está despreparada para todo o resto. E os pais também devem acabar esperando que as escolas resolvam isso, Sim. que a educação, a instituição de ensino resolva essa educação, esse limite, impõe esse limite que eles não estão conseguindo dar em casa. Sim. Eu já tive vários casos dos pais chegarem para mim com essa demanda, de que era a escola. Não é, gente, a escola vai ensinar a contar, ler, escrever, ciências. Ela não vai trabalhar, dobra a sua roupa, guarda o seu brinquedo, tira o lixo da casa, vai cuidar do gatinho. Ela não vai fazer isso. Quem faz isso é a família. Por isso que essa célula inicial, ela é fundamental. Por isso que ela é considerada célula, né? Que é a unidade básica ali. Quando a gente compara com a aldeia indígena,
a gente vê o quanto a gente perdeu. Certo? A nossa civilização, no molde que ela está sendo montada hoje, é uma civilização fracassada. Certo? O que é uma síndrome do pânico? A gente não vai aprofundar nisso agora, não. Mas o que é uma síndrome do pânico? Síndrome do pânico é quando você não confia em nada à sua volta, tudo é assustador. Claro que é assustador. Você só tem inimigos, você não sabe quem são os seus vizinhos de porta, seus vizinhos de rua. O ser humano que passa na esquina, você não sabe se ele vai te agredir. Aí vem uma síndrome do pânico. Então, essa família que não está preparando essa criança vai colher um resultado bem negativo no futuro. Silvana, os pais conseguem ser amigos dos filhos? Eles podem ser amigos dos filhos? Ai, meu Deus, você faz cada pergunta difícil. Então, né? Até que idade, então, os pais podem ser amigos? Até que ponto eles, até que idade da criança, mais ou menos, eles vão ter que ser pais? Até que idade ele vai começar a ser amigo, né? Isso. Começar, porque no começo, gente, no começo de vida da criança, pai é pai, mãe é mãe. A criança não quer amigo. Amigo criança já tem. Na escola, na creche, na rua. O que ele não tem é pai e mãe. E o que é pai e mãe? É aquele negócio que você olha e fala, ai meu Deus, lá vem. É isso que a gente quer. Uma das piores coisas que está acontecendo agora, outro dia me chamaram para fazer uma palestra, era uma população bem grande, que era uma igreja muito grande lá na cidade, e eu fui convidada porque estavam se recebendo muito problema com transtorno de comportamento. E eu perguntei para os pais e mães presentes, assim, quem aqui tem problema com o filho, que o filho, eu falei de outra forma, você vai bem bonitinha aqui, que o filho é desrespeitoso, que o filho é agressivo, lá eu fui bem mais enfática, que o filho é agressivo com vocês. Aí a igreja inteira levantou a mão. Assim, bacana. Quem aqui o filho é desrespeitoso e agressivo com o traficante? Ninguém levantou a mão. Porque ele sabe exatamente onde ele vai desrespeitar. A criança, o jovem criança, que fala, não encha meu saco, quando você fala, amor, por favor, mamãe tá tão... Eu já ouvi isso, tá? É nojento. Mamãe tá tão triste com você, papai vai chorar. Eu ouvi isso, não vou bater, mas eu ouvi. Essa criança, ela fala assim, meu Deus, essa criatura fraca e frágil não é o que eu quero como pai e mãe. Eu quero alguém forte, porque o forte cuida de mim. Aí ele se volta para outras figuras que não são éticas, que não são morais e que não estão cuidando nada. Mas nós adoramos comprar ilusões. E a nossa criança, o nosso jovem também. Tenho muitos casos de jovens que vieram das ruas, que vieram da marginalidade mesmo. E são casos interessantes, dá para a gente contar daqui a pouco. Silvana, eu acredito que esse seu ponto de vista deva ter muita repercussão. Muitos pais devem, de repente, ir fortemente contra essa sua opinião. É isso mesmo? De que os pais, de repente, não estão ali para ser amigos, estão ali para ser pais. Pais e mães. Que tipo de coisa você já escutou? Que tipo de crítica eu já você vi mães chorando e falarem assim, é a primeira vez que alguém fala que eu tenho razão. Eu fiquei bastante sentida, porque os meus colegas não estavam dando muito apoio para essa mãe específica. Os pais, na verdade, eles entendem o que eu estou falando. É que criou-se uma moda, criou-se algumas referências, até em programas de televisão, de muito diálogo. Gente, tudo que é muito é ruim. Bebe muita água. Para você ver, coma muita cenoura. Tudo que é muito sai do ponto de equilíbrio. Então, a criança, e vamos falar das mães e dos pais, quando alguém chega e empodera novamente esses pais, eles se sentem aliviados. Porque a nossa mídia, muitas vezes, desempodera o pai. Fala, não, pai, você está errado. Nós acusamos a lei, o governo, o ECA. Pega o ECA para você ler, que espetáculo que é. Ele é lindo. Ele não é isso que se fala. Ai, mas eu não posso educar meu filho. Pelo contrário, você pode. Tá? Então, os pais, eles se sentem empoderados quando me ouvem. Eles estão confusos, tipo, agora é pai e mãe. Depois dos 15, é amigo. Tá ok. Eu vou dar uma
pequeniníssima pausa aqui na nossa entrevista, que o TV Câmara Entrevista vai fazer uma paradinha rápida, mas daqui a pouco estaremos de volta para continuar esse debate que está super interessante aqui, Silvana. A gente tem muito mais perguntas para fazer. Eu acho que o nosso segundo bloco vai ser curto para tantas perguntas. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Até logo.